Bom dia a todos. É com grande satisfação que a FEOSP, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, apresenta mais uma sessão do EducaSUS. Hoje, temos a honra de receber a doutora Monalisa Costa Santos, advogada da CMB, Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, que abordará o tema Cheque Calção, Lei Estadual 14.471/2011. Também vamos contar com a presença e a colaboração da doutora Gisele Mancuso, advogada da FEOSP e Sindiosfil. Agradecemos ambas as presenças, é um prazer tê-las conosco. Doutora Monalisa, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de primeiramente agradecer o convite de participar de mais uma etapa do EducaSUS e bater esse papo com vocês. Para a apresentação, a gente elaborou um slide que vai ser passado para vocês para ilustrar melhor um pouco sobre o cheque calção. Pode? Tá. Então, vou começar enquanto o slide entra. Cheque calção, no estado de São Paulo, foi regulado pela Lei Estadual 14.471. Primeiramente, eu coloquei no slide, só para ilustrar, o que seria os nossos tipos de paciente, que estaríamos sujeitos a recebimento de algum tipo de calção. Primeiramente, e obviamente, seria o paciente particular, que é aquele que, por livre vontade, opta em um atendimento particular e busca uma instituição, configurando um acordo de vontades, que vai gerar para o hospital a obrigação de prestar o atendimento e para o paciente o pagamento pelo serviço prestado. E nós temos o paciente de plano de saúde, que para nós importará a partir do momento em que ele ele existirá a partir do momento que houver uma negativa por parte da operadora de plano de saúde de algum procedimento, ou mesmo estando numa eventual carência, nós teremos a mesma situação. Pode passar. Quanto à exigência da calção, a gente fala em cheque calção, mas o assunto é abordado de forma ampla, é qualquer tipo de calção. A corrente que é a favor da calção, ela visa garantir garantir o reembolso pelas despesas que decorreram da internação hospitalar. A corrente favorável à calção. E a corrente que é contra, ela se apoia numa ilegalidade, que seria principalmente sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, que seria um momento de extrema fragilidade do consumidor, que neste momento assinaria uma calção, mas sem o momento de abalo influenciaria na livre vontade do consumidor. Pode passar. A Lei 14.471 de 2011, ela proíbe a calção de qualquer natureza nos procedimentos, nas hipóteses de urgência e emergência. Aqui eu frisei um pouquinho o que seria a emergência, o que seria a urgência e o procedimento eletivo. Só para frisar que aqui nós estamos falando da proibição de calção nos procedimentos de urgência e emergência. Então, ainda que o paciente entre alegando urgência ou um caso de urgência e emergência, sendo caracterizado um procedimento eletivo, o ideal é que o hospital mantenha aquele procedimento de realizar, de averiguar antes a autorização do plano de saúde, a elaboração de um documento para garantir o pagamento. E só no caso de urgência e emergência é que a gente vai trabalhar com outras alternativas que não pode ser o cheque calção. Pode passar, por favor. Precedentes. Aqui, os precedentes são mais da legislação. Essa lei estadual de São Paulo, ela proíbe a exigência de calção, mas
a proibição ela já existe, ou pelo menos ela já é defendida sobre outras leis, outros regulamentos. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito utilizado quando se fala de cheque calção, principalmente nesses artigos que eu coloquei aqui. O artigo 39, ele fala de práticas abusivas. E nesse artigo, ele tem vários incisos, mas principalmente nós iremos verificar alguns que vão falar obrigada. Nós iremos falar sobre a fragilidade do consumidor no momento em que ele busca um atendimento nessas condições, a excessiva vantagem que pode ser demonstrada em face do consumidor e fala-se também de um orçamento prévio antes de você realizar qualquer negócio. E o que acompanha é o artigo 40, que ele fala sobre o orçamento prévio. Eu coloquei aqui, inaplicável aos hospitais, por quê? No Código de Defesa do Consumidor, diz que antes da gente estabelecer um contrato, nós temos que previamente saber o que está sendo contratado, o valor, e isso deve ser recebido e aceito pelo consumidor. No caso de um hospital, já existem julgamentos dizendo sobre a impossibilidade de se realizar um orçamento prévio, porque a gente não tem ideia do que vai ser gasto. Os artigos 46 e 54, eles falam sobre proteção contratual e sobre os contratos de adesão. Esse ponto, nesses dois artigos, o que eu quero frisar é a clareza da informação. No artigo 46, que fala sobre a proteção contratual, no finalzinho desse artigo, ele diz o seguinte, que se o contrato for redigido de forma a dificultar o entendimento do consumidor. Então, o hospital ele tem que se atentar a uma redação clara, inteligível e, assim, sobretudo, fácil de compreensão. E nos contratos de adesão, também tem a mesma obrigação para o hospital, principalmente no que trata dos limites do direito do consumidor. Então, as informações, utilizando-se um contrato, utilizando-se a informação no momento do hospital, passar a informação para o consumidor, que é no caso é o nosso paciente, nós temos que ter a atenção da informação ser clara, ostensiva e legível, para que não reste dúvida. No artigo 71, eu achei interessante colocar aqui, porque existem julgados sobre uma possível caracterização de infração penal. Por quê? Há casos que o hospital, inclusive, retém o paciente, não dá alta até que o pagamento seja feito. Então, essa atitude também pode ser configurada, inclusive, como uma infração penal. Dentro do Código do Consumidor, esses são os artigos que mais são defendidos em julgados. Passa para mim, por favor. A resolução normativa número 44 da ANS. Essa resolução é de 2003 e ela veio no mesmo sentido da lei estadual agora, proibindo a exigência de calção. A crítica a essa resolução seria a competência. Muito discute a competência da ANS de regular esse tipo de relação, tendo em vista que a ANS ela foi criada para fiscalizar os planos de saúde e ela quem dá autorização para os planos de saúde funcionarem no mercado, atuarem no mercado. Contudo, há esse questionamento se ela poderia regular esse tipo de prática no mercado, que seria entre o hospital e o paciente. Mas, de fato, essa resolução existe, ela está em vigor, e o que tem previsto nessa resolução, que é importante e se torna facilmente aplicável, é que a ANS ela tem o poder, dever de encaminhar para o Ministério Público as denúncias que chegarem até ela. Então, ainda que ela não tenha uma competência clara para regular esse tipo de relação, ela já existe desde 2003 e ela pode denunciar o Ministério Público, que ele sim tem legitimidade para as ações cabíveis. No Código Civil, nós temos esse artigo 171, que fala sobre, tem algumas hipóteses de anulação de um negócio jurídico,
E aqui é muito alegado, que é o estado de perigo, que um paciente, ao chegar no hospital em busca de um atendimento, ele estaria caracterizado no estado de perigo e a exigência de qualquer caução pode tornar esse ato anulável. Pode passar, por favor. Qual seria, então, a alternativa para as nossas instituições? Seria a elaboração de um contrato de prestação de serviços. Essa é o documento eficaz para ter a garantia do pagamento das despesas. Nesse caso, volto aqui a frisar que o paciente ele deve ser muito bem informado. O ônus é do hospital, porque se o hospital deixar, porventura, dúvida no atendimento ou deixar qualquer rastro, a informação não for clara o suficiente, ele pode ser penalizado mais tarde. Pode passar, por favor? Aqui eu quis colocar um modelo de uma cláusula para que deva constar nos contratos que os hospitais porventura vierem elaborar. Nesse caso aqui eu coloquei o paciente, que é o contratante dos serviços, que não tem autorização do convênio, do qual é cliente, a prestação de serviços hospitalares ou parte deste contrato tornar-se-á imediatamente, sem qualquer formalidade, atendimento em regime particular. Aí, conforme as cláusulas, porque a gente vai ter que especificar isso no contrato, haja vista que o contratado não está credenciado de prestações médicas hospitalares junto ao SUS. O hospital, quando ele presta um atendimento privado, ele não pode fazer as vezes do Estado e simplesmente dar o atendimento público. Então, ele tem que se resguardar. E a ideia é que, optando em fazer um contrato de prestações de serviço, ele deixa claro essa condição e que, se houver alguma negativa por parte da operadora de plano de saúde, ele vai ser atendido como um paciente particular e arcará com as despesas que não forem autorizadas. Isso o paciente tem que estar ciente no momento em que ele ingressar. No momento que ele assinar o contrato, isso tem que estar bem claro. É ideal que exponha até de uma forma bem destacada, assim, caixa alta, em negrito, sublinhado, para que o paciente entenda perfeitamente. Na cláusula de baixo, um outro modelo de texto, mas também frisando a mesma coisa, que no caso de urgência e emergência, as vias de autorização elas não costumam vir no mesmo momento. As operadoras variam entre 24 e 48 horas para dizer ou não se está autorizado o procedimento, e muitas vezes já foi realizado. Então, o paciente ele tem que ser informado que, se por algum motivo o procedimento não for autorizado e já tiver sido realizado, ele arcará, mas claro que para o paciente caberá, se for o caso, um direito de regresso contra a operadora. Mas o hospital ele tem que deixar isso bem claro e, repito, né, pode deixar bem destacado, caixa alta, sublinhado e deixar muito claro isso para o paciente. Dentre algumas orientações que já chegaram para mim, já se cogitou a hipótese de um cheque sinal. E não seria o cheque calção, que é aquele cheque que é entregue em branco, ou se colocar um valor muito alto. Seria um cheque em que você acordaria com o paciente um valor e que deixaria claro para o paciente que isso seria um princípio de pagamento. E, havendo uma das hipóteses, no caso de um paciente de operadora, então, havendo a negativa da operadora, o cheque seria descontado. Eu acho muito perigoso a utilização do cheque sinal. Para mim, ele é muito semelhante ao cheque calção ou qualquer outro tipo de calção. Então, eu não recomendo. É um tiro no escuro, que eu acho que você pode ter problemas que podem ser evitados com o contrato de prestação de serviço. Caso após o atendimento, se realmente configurar a negativa da operadora, o hospital pode notificar o paciente por pagamento e, não havendo pagamento, o contrato é um documento eficaz
juntamente, ele acompanhado das contas hospitalares, caracterizando a evolução do paciente, ele vai ser o documento hábil para uma cobrança, para uma ação de cobrança na via judicial. Aqui eu coloquei uma jurisprudência. Essa jurisprudência seria mais um alerta dos hospitais. Aqui foi caracterizado uma prática abusiva do fornecedor, porque caracterizou uma pressão psicológica ao consumidor diante de um momento de aflição e abalo. Essa jurisprudência aqui só configura o cuidado que a empresa, que a instituição deve ter ao se exigir qualquer tipo de caução, porque pode futuramente sofrer uma ação e a jurisprudência nesse sentido é ampla. Nós também temos outro tipo, eu não coloquei no slide, mas nós temos jurisprudência no sentido de, nesse mesmo caso, o paciente ele foi aceito e foi exigida uma caução. O tribunal entendeu que era devido o pagamento, assegurando inclusive a autora da ação o direito de regresso contra a operadora, mas, contudo, configurou também uma prática abusiva na atitude do hospital. Então, você pode acabar sofrendo uma ação de danos morais, que o prejuízo pode ser imenso, igualmente. Também achei jurisprudência. A jurisprudência ela é clara no sentido de configurando o dano moral, porque é facilmente constatável que o paciente ou o parente, quando chega ao hospital, ele está psicologicamente abalado. E exigir uma caução interfere profundamente na relação. Então, você pode acabar... a situação pode ser configurada como se estivesse impondo uma situação ao consumidor e ele necessariamente sempre será considerado como em desvantagem. Então, aqui a jurisprudência ela serve mais como um alerta para as instituições para tomarem o devido cuidado e, se optarem pelo contrato de prestação de serviço, eu repito que o ideal é que ele seja muito bem redigido, com uma linguagem muito fácil, clara e digo até ostensiva, assim, no sentido de letras grandes, grifado, em negrito, e o próprio hospital esclarece para o paciente ou o parente qual a situação em que ele pode vir a ser enquadrado. Bem, essa foi uma rápida apresentação que espero que tenha ajudado e eu estou à disposição para dúvidas, perguntas e contribuições. Doutora Monalisa, muito obrigada pela brilhante apresentação. Nós vamos repassar aqui a palavra para a doutora Gisele, que quer complementar alguma coisa. Obrigada. Bom dia a todos. Eu creio que a doutora Monalisa abordou o tema muito bem, né? A pesquisa feita pela doutora não destoou da minha, né? E apenas assim, para pontuar melhor, né? Para reforçar melhor para quem esteja nos ouvindo, as críticas com relação ao cheque calção, justamente como já dito, sempre ocorreram em função delas serem exigidas no momento crítico do paciente, né? E até mesmo, né, como já passado no slide, com relação ao artigo 40 do CDC, que estabelece que entre a relação fornecedor-consumidor deve haver aí um orçamento prévio a ser autorizado pelo consumidor. Isso, no campo da saúde, acaba, como a doutora Monalisa bem colocou, não sendo aplicável, uma vez que numa situação
de urgência e de emergência, é muito complicado para o hospital estabelecer a priori qual será esse orçamento total, esse valor final, né? Por esse motivo, os altos valores exigidos no cheque calção que colocavam em risco e insegurança o paciente ou a família do paciente que estava sendo chegando ao hospital numa situação de urgência ou de emergência, né? Até porque nós sabemos que as operadoras de plano de saúde, no mais das vezes, elas não têm um funcionamento 24 horas para que se disponha de uma autorização imediata para que o procedimento, a internação seja realizada. Justamente isso sempre dificultou, né, essa questão entre hospital e paciente, exigindo-se aí, ao longo dos anos, o cheque calção como uma garantia de recebimento dos valores e materiais e procedimentos gastos no tratamento do consumidor, aí, que no caso é o paciente, né? Também, apenas para mais uma vez pontuar, a Resolução 44 de 2003 da ANS também foi, ao longo do tempo, extremamente criticada, porque, embora no seu artigo 1º ela já previa a proibição de qualquer espécie de calção, como a doutora Monalisa também colocou, questionou-se muito a competência da ANS em interferir nesses procedimentos administrativos dos hospitais, uma vez que o escopo da agência é de justamente fiscalizar e regular os planos de saúde, e não necessariamente interferir nos procedimentos administrativos dos hospitais. A reboque disso, tivemos em São Paulo, então, a Lei 14.471, de 2011, que colocou uma pá de cal no assunto, né? E, muito embora as críticas da Resolução 44 da ANS, a lei realmente veio no sentido de proibir efetivamente essa exigência do cheque calção, impondo inclusive sanções, né, e multas pesadíssimas aos hospitais, né? Então, na ocasião da edição da lei, recebemos muitas consultas dos hospitais a respeito de qual seria, a partir de então, a garantia que o hospital teria diante dessa proibição. Porque, num primeiro momento, os hospitais se viram realmente desamparados, né? Essa foi uma grande questão que tivemos que pensar rapidamente sobre soluções e, na verdade, também concordamos aí com o posicionamento da CMB, aí na pessoa da doutora Monalisa, de que a melhor medida, e assim tem sido orientado aqui em São Paulo, onde a lei já é vigente, de que o contrato de prestação de serviços, obedecendo-se a todos os ditames do Código de Defesa do Consumidor, realmente é a forma eficaz, juridicamente plausível, né? Acompanhada claramente das despesas médicas, né, hospitalares, tudo isso de forma conjunta vai lastrear, vai fundamentar um pedido de cobrança judicial em face do paciente, que, lembramos mais uma vez, né, sendo ele cliente de um plano de saúde, cabe sim ação de regresso, e eu já iria até mais longe, dizendo que cabe até mesmo chamamento do plano de saúde à lide, a exemplo do que já acontece com as seguradoras de veículos, onde, quando não há o pagamento, né, do dano, a seguradora pacificamente pode ser chamada à lide para responder em conjunto com
o réu, aí no caso, no nosso caso aí o paciente, para que ela assuma a responsabilidade também pelo pagamento em virtude da não autorização do procedimento a tempo, trazendo oneração para o paciente. Então, na verdade, os discursos estão bem afinados, eu acho que a orientação tem que ser essa mesmo, e eram os pontos que eu só tinha para reforçar mesmo, que já tinha sido colocado pela doutora Monalisa, e fica aberto agora para algumas questões que ainda estejam pendentes por parte dos nossos ouvintes. Obrigada. Obrigada, doutora Gisele. Nós vamos passar aos pontos para saber se tem algum questionamento, alguma complementação do tema. Hospital Amaral Carvalho, bom dia. Bom dia. Sem dúvidas, muito obrigada. Ok, obrigada. Nós temos uma pergunta da Santa Casa de Votuporanga. Votuporanga, bom dia. Bom dia. Nós temos duas situações que nós gostaríamos de esclarecer. Com relação ao contrato, nós temos um formato desse contrato semelhante para os pacientes que são atendidos de convênio. Existem algumas situações que o paciente que ele tem o convênio se recusa a assinar o contrato pelo motivo dele ter o convênio, estar em dia, e ele simplesmente não aceita assinar um contrato ali dizendo que ele terá que assumir as despesas caso o convênio não autorize, né? E teve alguns casos de realmente não querer assinar. E uma outra situação que, em dado momento, ele foi explicado, né, até no modelo do contrato, que à medida que o convênio não autoriza, esse paciente ele passa ali sem formalidades, atendimento particular, e que o hospital não fará as funções do Estado passando esse paciente a SUS. Nós somos uma instituição que temos o atendimento SUS, né, uma instituição filantrópica. Nós podemos estar, de certa forma, negando o atendimento a esse paciente pelo SUS, através desse contrato? Seria essa a ideia? Oi. Bem, eu vou responder primeiro, caso a Gisele queira complementar. Pode ficar à vontade. Quanto ao caso do paciente que se recusa a assinar, nós temos uma situação muito delicada, em que você também não pode exigir condicionar o atendimento à assinatura, pois o bem maior é a vida, sempre, e a gente não pode obrigá-lo a assinar o contrato. O ideal é que explique para ele a situação do hospital, e inclusive esclareça ao paciente a possibilidade que ele tem de, em regresso, cobrar o pagamento dessas despesas da operadora. Porque, às vezes, o paciente ele não sabe que, se houver algum problema e ele tiver que pagar, ele pode cobrar da operadora de plano de saúde. Ele acha que acaba aqui a situação e eu fiquei no prejuízo. Não, ele pode, inclusive, posteriormente, requerer esses valores da operadora, se ele estiver em dia ou qualquer outro motivo. O ideal é que você consiga a assinatura e deixe isso muito claro para o paciente. Se não conseguir, pelo menos deixa claro o procedimento, que ainda que ele não concorde, você explica que esse é o procedimento, que havendo uma recusa, ele passa a ser um atendimento particular. Entrando na segunda pergunta, que recusa o atendimento do SUS. O SUS, você não pode, se tiver vaga no SUS, você não pode recusar o atendimento. Agora, se as primeiras despesas já foram custeadas e não podem ser encaminhadas para o SUS, aí as despesas já realizadas, nós temos esse impasse, né? Quanto ao que já foi realizado, que não dá para simplesmente transferir o paciente para o SUS, se tiver vaga, tem todos aqueles princípios do SUS que prevalecem. Se tiver vaga
dentro das vagas oferecidas para o SUS, e o paciente não tiver condições e manifestar interesse, tiver a possibilidade de transferir, tudo bem, mas o procedimento que já foi realizado, que não pode simplesmente ser acobertado pelo SUS, terá que haver a negociação com o paciente nesse mesmo sentido, que se a operadora de plano de saúde não pagar, ele terá que ser responsável pelas despesas até então realizadas. Doutora Gisele, quer complementar? Eu só complementaria com relação à primeira questão, quando há recusa do paciente em assinar o contrato. De fato, não pode haver nenhuma espécie de coerção nesse sentido, especialmente porque estamos aí tratando do bem maior, que é realmente a vida do paciente, no mais das vezes não só a saúde, mas a própria vida. Eu acredito que, como já falado, seria muito bom que o hospital tivesse mesmo o contrato assinado juntamente com as despesas médicas, para que a cobrança judicial ela fosse válida, né? Juridicamente falando. Contudo, eu não descarto a possibilidade de, em havendo recusa do paciente em assinar o contrato, existe os dados fornecidos do paciente no momento da sua internação e os procedimentos, né, que foram realizados. Tudo isso é de responsabilidade do hospital. Então, eu também não, na recusa de assinatura do contrato de prestação de serviços, eu vislumbraria uma situação de, mesmo nesse caso, poder haver a cobrança, uma vez que houve a internação, houve o procedimento, houveram as despesas, o plano de saúde não autorizou, né? E isso até por si só já poderia ser utilizado como um meio de cobrança judicial do paciente. Mas, apenas reforçando que o contrato, ele é título, né? Executivo. Então, sempre como a doutora Monalisa já disse, é a conscientização do paciente com relação à possibilidade dele em cobrar isso do plano de saúde no momento em que ele estiver sendo eventualmente cobrado pelo hospital, mas não descarta a possibilidade de que, em havendo recusa, mas tendo-se todos os dados da internação e dos procedimentos e das contas médicas, que mesmo assim seja ajuizada a cobrança judicial em face do paciente. Votuporanga, mais alguma pergunta? Não, já foi bem esclarecido. Obrigado. Obrigada, Votuporanga. Vamos passar para Marília. Marília, bom dia. Bom dia. A gente está com uma dúvida aqui. A gente gostaria de saber se a proibição do cheque calção ou algum tipo de calção é somente para convênio ou particular também. E no caso de só urgência e emergência ou nos procedimentos das internações eletivas? A proibição é para qualquer atendimento, seja ele do plano de saúde ou particular. Da mesma forma, chegando um paciente que não tem plano de saúde, já de pronto, tenta colher a assinatura para o contrato de prestação de serviços. Contudo, a cláusula será diferente, né? Que ele se responsabiliza por todos os procedimentos, mas não pode pedir nenhum tipo de calção, nem para o particular e nem para o operador
nem para quem tem um plano de saúde. Em hipótese alguma, é possível condicionar o atendimento a uma caução. Atende-se e depois, pelos meios legais, efetua-se a cobrança. A segunda pergunta, eu me perdi, eu não ouvi muito bem. Pode repetir? Os procedimentos ou internações eletivas. Pode-se cobrar? Pegar um cheque calção? É uma cesárea, por exemplo. Para né? a lei, sim, a lei, ela proíbe a calção para urgência e emergência. Os procedimentos eletivos, não há a proibição da calção, justamente por ser eletivo, você tem um tempo hábil no caso do paciente, de ter alguma garantia, você vai ter um tempo hábil de elaboração de um contrato, ou, se paciente de plano de saúde, de uma autorização, tempo hábil para que a autorização da guia chegue. Então, para os procedimentos seletivos, não existe uma proibição do cheque calção por conta de ter-se um tempo hábil para ter o pagamento, realização de um contrato ou mesmo recebimento da guia. Contudo, mesmo não é porque não tem a proibição que o hospital não tem que ter o cuidado de exigir uma calção. Ela não pode configurar uma coerção, ela não pode configurar... o paciente ele vai estar sempre numa situação de hipossuficiente, de uma desigual na relação. Então, tem que ter muito cuidado. Não se usou na lei o procedimento eletivo por esse tempo hábil, mas o hospital tem que ter as cautelas necessárias também para o eletivo. Marília, mais alguma pergunta? Sim, mais uma. E cesárea? E a cesárea? Então, pode-se pedir-se o cheque calção ou não? A cesárea é considerada como urgência ou é eletiva mesmo? Porque tem um planejamento de 9 meses, né? Mas pode ser que em alguns casos venha como urgência. Então, no próprio slide, né? Depois você olha com um pouquinho de tempo, que a gente faz uma diferença entre a urgência, a emergência e a eletiva. No caso de um parto, tudo bem, faz a programação de 9 meses, mas caso por algum motivo o parto seja antecipado, é possível que o paciente entre como um atendimento de urgência e emergência. Então, nesse caso, não é possível de maneira alguma um cheque calção. A lei, ela é clara que não é permitido na urgência e emergência. Ela não fala nada das consultas eletivas. Mas o ideal é que haja também nas consultas eletivas, nos atendimentos eletivos, o contrato de prestação de serviço, porque esse é o documento mais eficaz que nós temos. Para uma consulta eletiva, normal, mesmo que seja uma cesárea, tem o planejamento, tem as consultas, tem dia marcado para realizar a cesárea, então você tem um tempo hábil. Agora, se houver alguma mudança e por algum motivo o parto foi antecipado, aí sim entraria como uma urgência ou uma emergência, a depender da situação. Então, no momento do atendimento, se verificar que é uma urgência e emergência, jamais cheque calção. Se for uma consulta letiva, você vai ter tempo hábil para conseguir realizar um contrato ou receber a guia de autorização. Então, assim, o recomendável é que não se peça, porque se for eletivo, você tem tempo para tentar o pagamento. E se for urgência e emergência, aí que não pede mesmo. Né? Tenta fazer, explica para o paciente, no mesmo procedimento, explica, faz o contrato de prestação de serviço e realiza o atendimento. Marília, mais alguma pergunta? Não. Não, muito obrigada, viu? Tchau. Ok, muito obrigada.
Ok, obrigada, Marília. Vamos passar para Mojimirim. Mojimirim, bom dia. Bom dia. Quero agradecer a vez, mas a minha dúvida era exatamente a mesma de Marília. Já foi respondida. Obrigado. Mais alguém tem alguma dúvida? Nada mais. Ok, muito obrigada. Vamos passar para Santa Fé do Sul. Nenhuma pergunta, foi muito bem esclarecido. Obrigado. Obrigada. Andradina, alguma pergunta? Oi, não temos nenhuma dúvida. Ok, muito obrigada, Andradina. Fusante Caçapava, alguma pergunta? Bom dia, mas nós não temos perguntas no momento. Agradecemos a excelente apresentação. Ok, obrigada. Ok, obrigada. Araçatuba, bom dia. Araçatuba, nós estamos sem seu áudio. Alguma pergunta? Enquanto a Araçatuba se prepara, nós vamos passar para a Santa Casa de Santos, que tem uma pergunta a fazer. Bom dia a todos. Doutora Monalisa, o doutor João Bento de Oliveira, ele é advogado aqui da Santa Casa de Santos, ele gostaria de fazer uma pergunta, senhora. É o seguinte, nós adotamos aqui um sistema chamado cálculo de pré-pagamento. Há um valor do princípio de atendimentos particulares, que nós chamamos de PREC. Então, para garantir esse PREC, período de internação, nós pedimos um cheque final. É permitido isso? Pré-pagamento. Oi. Sim. Olha, o cheque final, ele é muito delicado, a situação do cheque final. Eu preciso que vocês desliguem o áudio aí. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Ok. A utilização do cheque sinal, ela é muito delicada, porque facilmente ele pode ser considerado um cheque calção. Ele pode ser considerado um cheque calção. Por quê? O paciente ele vai ser informado que é um princípio de pagamento, né? Se foi o que eu entendi. Você dá um valor X, que, havendo alguma das hipóteses já listadas aqui, você desconta o cheque como um sinal de pagamento, um princípio mesmo de pagamento, e posteriormente seriam acordados o restante dos procedimentos realizados. Esse procedimento ele é muito frágil,
pois pode, mesmo o sinal que não configura, que não vai ser um documento em branco e nem no valor excessivo, ele pode ser considerado um impedimento para o acesso. Que esse é o grande objetivo de proibir o cheque calção, para você não constranger o paciente para realizar o atendimento. Então, o cheque sinal ele pode ser igualado em alguns casos. Então, assim, a proibição expressa em lei é só no sentido do cheque ou qualquer tipo de calção. Não existe a expressão cheque sinal. Mas há quem entenda que o cheque sinal é o cheque calção maquiado. Então, eu teria muito cuidado na utilização do cheque sinal, para não correr o risco de ser configurado um cheque calção e o hospital, mais na frente, enfrentar uma ação, por exemplo, de dano moral. Complementando, ou só reforçando apenas, muito embora esse cheque sinal seja considerado um princípio de pagamento, porque ele não prevê a totalidade do serviço executado, ele realmente é uma situação extremamente frágil do hospital, como bem dito pela doutora Monalisa, pode ser caracterizado mesmo como um cheque calção, maquiado, aí até utilizando as mesmas palavras, né? Mesmo que este cheque sinal venha acompanhado de algum documento produzido pelo hospital, tentando se eximir da responsabilidade ou do termo cheque calção. A gente sabe que até mesmo, né, voltando a falar dos contratos, as cláusulas e os termos que forem colocados para o hospital para o paciente devem ser muito claros e não devem contrariar aquilo que é disposto em lei em proteção no caso aí do consumidor. Então, não importa o nome, né? Não importa o termo, não importa o nome. O que importa é o que ele se presta. Então, nesse sentido, o cheque sinal, que não representa a totalidade, mas que pode caracterizar aí um tipo de calção, realmente é procedimento frágil, né? E não recomendado. Não recomendamos que as entidades hospitalares se utilizem desse meio, porque isso pode gerar, inclusive, alguns problemas aí na esfera judicial e, inclusive, a própria dificuldade do hospital em reaver os valores gastos aí com o procedimento, falta de respaldo jurídico no procedimento. Santa Casa de Santos, mais alguma pergunta? Uma segunda questão é o seguinte. Eu escutei uma indagação e não ouvi a resposta a respeito por exemplo, da incapacidade do paciente pagar a conta, então passar para o SUS. E parece que não é possível isso. Se eu bem entendi, uma vez que ele entrou pelo plano de saúde, né? Depois de um determinado momento, porque não tinha satisfeito a carência, coisa parecida, o hospital tentar passar para o SUS, e parece que isso não é possível, né? Porque a ANS cobra depois do hospital, através daquele levantamento que faz, cruzado, dos beneficiários do plano, né? E cobra das entidades, então, quando há um atendimento pelo SUS de um segurado do plano de saúde. Estou correto ou é engano mesmo? Oi. Quanto à transferência do paciente do plano de saúde para o SUS, se o hospital é um hospital filantrópico que atende tanto privado quanto SUS, e houver vaga no SUS, há todo um procedimento para o paciente do SUS. Se houver a possibilidade, havendo vaga, havendo possibilidade de transferência, tudo bem. Contudo, já existiram despesas realizadas por parte do hospital que simplesmente não podem ser transferidas para o SUS.
Então, os procedimentos até então realizados devem ser devidamente quitados. Então, o hospital, ele faz um atendimento e, em determinado momento, a operadora recusa, nega, por algum motivo não autoriza a guia, e o paciente diz que não tem dinheiro para pagar. O hospital não pode simplesmente parar o atendimento. Então, ele continua atendendo. Se tiver a possibilidade de transferir para o SUS, transfere-se. Contudo, os procedimentos até então realizados devem ser devidamente acertados. Aí vai para o procedimento. Por isso que é importante ter a cláusula nos contratos, bem claro que se não houver cobertura do plano de saúde, o paciente terá que arcar com as despesas. Quanto a segunda observação, sim, ocorre isso. Um paciente que possui plano de saúde e é atendido no hospital público, ou através do sistema de comunicação, o hospital informa a operadora para que haja o ressarcimento. E esse procedimento ele é utilizado, sim. Pois um paciente que tem plano de saúde, ele já tem uma cobertura própria, vamos colocar assim, ele tem uma cobertura particular, e toda vez que ele é atendido no SUS, o SUS vai mandar a conta para a operadora de plano de saúde. Então, existe todo esse procedimento. Agora, cada caso é um caso, né? Se a operadora não cobre, aí, se conseguir a vaga no SUS, transfere-se o paciente, aí o paciente vai ter que depois ver até onde foi realizado no âmbito particular, ele vai ter que acertar e, se possível, depois cabe o direito de regresso. Eu acho interessante deixar isso claro para o paciente ter consciência que a operadora ela tem a lei 9656, que regula os planos de saúde, traz uma série de exigências para as operadoras que nem sempre os usuários têm consciência dos direitos. Então, é interessante o hospital informar para que o paciente saiba que ele pode, que ele tem o direito de regresso e pode, pela via correta, reaver pelo menos parte desse valor. Porque tem casos em que a operadora nega o atendimento, mas deveria prestá-lo. Como também existem casos de pacientes que estão inadimplentes, com plano de saúde, que estão cumprindo o período de carência, o plano que foi contratado realmente não incluía aquele procedimento, então tem que ver qual a situação do paciente e ver qual o melhor procedimento. Mas o hospital, a melhor forma dele se prevenir é o contrato e não exigindo caução. Santos, mais alguma pergunta? Satisfeito, obrigado. Santos, mais algum questionamento? Sem mais perguntas. Não, obrigada. Sem mais perguntas. Obrigada, doutora. Obrigada, Santos. Santa Casa de Jaú, bom dia. Sim. Bom dia. Sem dúvidas, obrigada. Nós aqui agradecemos. Santa Casa de Itapeva, alguma pergunta? Bom dia a todos. Nós gostaríamos de parabenizar, né, pela apresentação e só testemunhar que nós utilizamos já há algum tempo para convênios particulares o que nós chamamos de termo de responsabilidade financeira. E, para nossa surpresa, tem sido muito melhor do que o uso do cheque calção, sem problemas. Então, era só isso. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Doutora Mona Lisa, acho que nós não temos mais nenhum questionamento. Nós vamos passar a palavra a você para que você faça as suas considerações finais.
Logo depois, a doutora Gisele também fará as considerações finais para o encerramento da sessão. Eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre um prazer e um aprendizado ter esse papo com vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e me coloco à disposição para as que porventura venham depois do encerramento. Eu agradeço profundamente a todos que participaram e estou à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Igualmente, também agradeço o convite de participar dessa discussão, especialmente porque a lei hoje vige no Estado de São Paulo e nós estamos aqui atuando em favor dos hospitais do Estado de São Paulo, dos hospitais filantrópicos, assim como já elaboramos circular sobre o tema e recebemos ligações. Gostaria também de deixar este departamento jurídico à disposição das entidades que ainda tiverem dúvidas, que precisarem de auxílio nesse sentido, né, para que fiquem à vontade de entrar em contato conosco, seja por telefone e via e-mail, que prontamente responderemos a essas questões, até mesmo em complemento ao que foi abordado aqui hoje. E, novamente, agradecendo aqui a oportunidade, nos despedimos, esperando vê-los novamente numa próxima oportunidade. Ok, obrigada. Nós estamos encerrando, então, mais uma sessão e agradecemos a participação de todos. Bom dia.